Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pediatria Direta aqui no YouTube. E hoje eu vou falar de um tema que é essencial todo pediatra saber e todo médico generalista, para a gente poder orientar bem os pais e saber conduzir as crianças de uma maneira correta, que é a higiene bucal. Então, antes de falar de higiene bucal, a gente vai falar um pouquinho do surgimento dos dentes, tá certo? E isso é um assunto importante ser falado. Eu sei que eu não sou nenhum odontopediatra, mas o médico que atende a criança, ele tem a responsabilidade de orientar sobre higiene bucal da melhor forma possível. E para isso é importante a gente entender da formação dentária. Então, o processo de formação de dentes ele vai envolver a formação, erupção e queda dos dentes de leite e a formação e erupção dos dentes permanentes. Os dentes eles surgem normalmente entre 6 a 10 meses, mas isso é uma média. Chegar um pai para você com essa preocupação de que o dente ainda não surgiu depois de 10 meses, tranquiliza ele, porque existe uma margem ali de 4 a 15 meses para esse surgimento dos primeiros dentes. Lembrando que a anodontia, a ausência de dentes, ela é muito rara, tá certo? Então passou de um ano e ainda não surgiu o dente, encaminha para o dentista. Mas fora isso, tranquiliza o pai. Porque mesmo esse que vai encaminhar para o dentista, você vai ver que ele vai fazer um raio-x, vai ter o alvéolo, o local de formação do dente, tudo direitinho. Só demorou mais para esses dentes surgir. O surgimento dos dentes, eles são simétricos. Então, normalmente surgem dois dentinhos juntos. Primeiro os incisivos centrais inferiores, depois os incisivos centrais superiores, os incisivos laterais superiores, os incisivos laterais inferiores. Pela ordem, a próxima coisa que surgiria, o próximo dente a surgir, seria qual? Os caninos. Mas normalmente surge primeiro os molares, depois o canino, depois os segundos molares. Isso às vezes é um motivo de preocupação para a mãe. Por quê? Porque ela vê aqueles 4 dentes bonitinhos embaixo e 4 dentes bonitinhos em cima, e aí vai ver, saltou um e surgiu um lá atrás na boca. Isso é normal, tá? O canino vai surgir. Pode tranquilizar a mãe que essa ordem é natural. É lógico que isso é só uma noção. Pode ser que o incisivo central superior nasça primeiro, pode ser que o canino nasça primeiro que o primeiro molar, não tem problema. Mas isso aí que a gente está falando é uma média, tá certo? O que é mais comum. Dito isso, quando a gente tem essa formação desses dentes, erupção desses primeiros dentes, os dentes de leite ou dentes descidos, a gente tem alguns sintomas na criança. Então a criança fica um pouquinho mais irritada, querendo morder tudo, babando muito. Isso é normal, tá certo? É lógico que para falar que é o dente que está gerando isso, a gente sempre tem que fazer um bom exame físico na criança. Porque às vezes ela está com uma afta ali no final da boca, ela tem uma herpangina, que vai gerar irritabilidade e babar muito. E não é os dentes, tá certo? Mas os dentes de fato podem gerar esses sintomas. A gente tem alguns mitos que os pais chegam para a gente, que, por exemplo, a criança está com febre ou uma diarreia importante por causa do surgimento dos dentes. Isso não é verdade. Tem alguns estudos que mostram uma elevação de temperatura quando você tem o surgimento dos dentes, ou às vezes umas fezes mais amolecidas. Mas fezes constantemente líquidas em grande volume ou febre em temperaturas elevadas que se sustentam não são por causa dos dentes, tá certo? Mas para esses sintomas de dente, então esse desconforto que toda criança pode ter, o que a gente faz? Essas pomadas anestésicas tópicas, elas não são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O que a gente geralmente recomenda são mordedores de peça única, às vezes deixando na geladeira, para dar para a criança morder e aliviar um pouquinho aquela sintomatologia que ela está tendo. Bom, o fato é que ela vai passar por essa fase de irritação inicial e vai desenvolver esses dentes, tá certo? E aí, ali por volta de 30 meses de vida, ou seja, entre 24 e 30 meses de vida, a gente sabe que aqueles 20 dentes de leite vão estar lá. Então, entre 2 e 3 anos, a criança já tem todos os dentes de leite. É importante a gente falar que os dentes de leite têm um papel importante no nosso dia a dia para a criança. Por quê? Primeiro, os dentes de leite são essenciais para funções básicas, como mastigação, fonação, respiração. Então, o dente influencia nisso tudo. E os dentes de leite são dentes, então vão influenciar nisso tudo. E segundo, os dentes de leite têm um papel muito importante para quê? Para orientar onde que os dentes permanentes vão nascer. Então, se você tem uma criança, por exemplo, que bateu e perdeu um dente de leite, às vezes o dente permanente que vai ali nascer no lugar, ele acaba não nascendo no local esperado, porque ele perdeu aquela noção ou aquele canal que o dente de leite dava para ele. Tá certo? Bom,
Ali por volta de 5, 6 anos, a gente começa essa troca dentária. Pode começar antes, então você pode ter queda de dentes de leite aí a partir de 4 anos, mas ali entre 5 e 6 anos a gente vai ter essa troca de dentes para os dentes permanentes. Essa troca ali se encerra ali por volta de 11, 12 anos de idade, mas a gente só vai ter os 32 dentes permanentes, esses 32 dentes permanentes no final da adolescência e começo da vida adulta. Dito isso, como que a gente orienta a higienização desses dentes? Primeiro a gente tem que entender que a higiene bucal ela começa assim que a criança nasce. Então a gente tem que orientar o pai ou a mãe a utilizar ali para fazer a higienização uma gaze ou uma fraldinha limpa com água filtrada ou soro fisiológico para tirar aquele excesso ali que a criança tem na região oral, seja da mamada do peito, seja do leite de fórmula infantil. É lógico que isso deve ser feito de umas 2 vezes por dia, sendo a principal sempre à noite. Lembrando que é interessante a gente falar que mais do que a limpeza, o importante é a criação de elo entre aqueles pais e a higiene bucal, tá certo? Dito isso, quando nascer os primeiros dentes, a gente vai começar sim a escovar aqueles dentes, seja com uma dedeira, seja com uma escova própria, usando pasta de dente com flúor. A gente tem um mito que a gente tem que usar pasta de dente sem flúor na criança, e isso não é verdade. Na verdade, o que tem? Por que eles falavam para não usar pasta de dente com flúor em criança? Porque a criança podia engolir aquela pasta, porque ela não sabe cuspir ainda, e gerar fluorose, que é as manchas brancas no dente. Mas hoje a gente sabe que, de uma forma geral, primeiro, a pasta de dente com flúor ela protege muito mais do que a pasta de dente sem flúor. E segundo, que se você ingerir pouca quantidade de flúor, essa fluorose não acontece. Então o que a gente orienta? A usar a pasta de dente com flúor, mas em menor de 3 anos, só um pouquinho, como se fosse um grão de arroz seco, uma lambida ali na cerda da pasta de dente. Porque se ela engolir, que vai acontecer provavelmente, não tem problema essa absorção dessa quantidade. E depois de 3 anos, a gente passa do grão de arroz seco para o grão de ervilha, que é um pouquinho mais para escovar esse dente. Sendo que a escovação mais importante é a escovação noturna, que é quando a gente tem aquela saliva parada, então, consequentemente, o maior risco de ação das bactérias de gerar cárie. Quando que eu posso deixar a minha criança escovar o dente sozinho? Geralmente depois de 5 a 6 anos de idade. Até então, o pai tem que escovar o dente da criança. É lógico que ela pode escovar primeiro, mas depois o pai tem que ir lá escovar, especialmente na parte noturna. Depois de 6 anos, normalmente a gente orienta o pai a fazer uma observação, ou seja, ver aquela criança escovando. E depois de 10 anos, ela passa a ter mais liberdade. O fio dental, quando ele passa a ser utilizado? A gente passa a usar o fio dental não é por idade ou pelo número de dentes. É quando você tem dentes próximos o suficientes que você não consegue chegar com a escova ali para limpar. E aí o fio dental passa a ser utilizado. Então, essas orientações básicas sobre higiene bucal são essenciais que todo pediatra e médico generalista saiba fazer. De novo, a gente vê a criança com muito mais frequência que o odonto. Então, é nosso papel cuidar da higiene bucal da nossa criança, que é a porta de entrada para diversos vírus, bactérias no corpinho ali dos nossos pacientes. Então, vamos conhecer um pouquinho da higiene bucal para saber orientar os nossos pacientes e os pais deles, os cuidadores, da forma correta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte, compartilha e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até mais!